Josué capítulo 2, a partir do versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta. Diga bem alto: mulher prostituta. Cujo nome era Raabe, e pousaram ali, dormiram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade, que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Ela colocou esses homens no telhado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Glória a Deus. Pode olhar para mim, queridos. Pastor, por que você começou esta palavra pedindo para nós repetirmos mulher prostituta? Porque, queridos, a Bíblia é um livro de verdades. A Bíblia é um livro de confronto. A Bíblia é um livro de manifestação de tudo o que existe na vida do homem, seja isto bom ou ruim. A Bíblia é um livro de exposição, não é um livro secreto. Tem pessoas que olham a Bíblia como um livro secreto, um livro impossível de ser decifrado, não. A Bíblia, na verdade, é um livro transparente. A Bíblia é um livro que nos incentiva a confrontar nossas realidades, quem nós realmente somos e o que nós realmente fizemos até hoje. Então a Bíblia cita várias vezes que Raabe era uma mulher prostituta. E o título da mensagem de hoje é justamente este: quando a graça encontra a fé. Amados, eu já vi pessoas questionando por que estes homens entraram na casa de uma prostituta. Será que em toda Jericó, que era uma cidade grande, não existia uma pessoa mais digna, pessoa com fama melhor, para aqueles homens entrarem do que a casa de Raabe? Mas, meus amados, ela era uma prostituta, e eu quero corrigir algumas coisas que as pessoas falam. Primeiro, eu cresci quando eu era criança, eu ouvi os adultos dizendo assim: aquela mulher é prostituta, aquela é uma mulher de vida fácil. É fácil a vida de prostituta? Desde quando? Aquela mulher, querido, sofria muito, como qualquer prostituta hoje sofre. Como qualquer mulher que trabalha vendendo o seu corpo, seja na rua, seja num lugar de melhor qualidade. Da mesma forma, queridos, o vazio vem ao coração dessas pessoas, quando à noite elas deitam sua cabeça no travesseiro, ou de manhã, ou na hora que elas têm um tempo para pensar em suas vidas. Elas, de fato, estão, queridos, analisando e chegando à conclusão de quão vazia é a vida delas. Isto posto, eu quero dizer para você, como Deus enviou aqueles espias, sim, Deus enviou, para cair justamente naquela casa. Porque, queridos, a graça de Deus não escolhe bondade. A graça de Deus não escolhe reputação. A graça de Deus não escolhe boa ou má fama. Aliás, a graça, no seu sentido amplo e definido, é algo que nós não merecemos. Se nós recebemos graça é porque veio sobre nós alguma coisa que nós não merecíamos, e Raabe não merecia.
Porque a graça não escolhe casa, a graça não escolhe profissão, a graça não escolhe pecadinho, pecadão. A graça escolhe um coração que se abre para o Senhor. E o coração de Raabe, daqui a pouco nós vamos ler, era um coração que estava pronto para ouvir e crer na palavra de Deus. Aquele coração, querido, pecador. Talvez eu e você, se chegássemos a Jericó hoje, fôssemos transportados uma máquina do tempo, e estivéssemos em Jericó, e nós tivéssemos que nos esconder em algum lugar, e nós passássemos em frente à casa de Raabe, nós olharíamos para aquele lugar, perceberíamos que aquele era um lugar de prostituição, e nós olharíamos, não, aqui não entra aqui não, passa batido aqui, vamos escolher um outro lugar, uma outra casa. Mas queridos, a graça não vê com os olhos humanos, a graça vê com os olhos divinos, com os olhos do amor de Deus. Graças a Deus por isso. Se assim não fosse, não teríamos sido alcançados pelo Senhor como fomos. Porque nós, na nossa insignificância, nos nossos pecados, não éramos melhor do que essa Raabe. Nós também tínhamos nossos erros, nossas falhas. Nós também não éramos merecedores de receber a visita de homens e mulheres de Deus em nossas vidas, em nossa casa. Mas muitos desses momentos, muitos de nós aqui, vivemos esses momentos. Recebemos graça, recebemos paz, recebemos a visita de homens e mulheres de Deus, dos quais nós não éramos dignos. Quem se sente assim, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Amados, a casa de Raabe era uma casa indigna. Agora tinha um problema maior na casa de Raabe. Sabe onde Raabe morava? Sabe onde ficava localizada a casa dela? Em cima do muro. Olha, queridos, o capítulo 2, verso 4, ela diz o seguinte: a mulher havia tomado e escondido os dois homens e disse: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Raabe mentiu ou falou a verdade, gente? O que ela fez aqui, hein, igreja? Ela mentiu. Raabe, uma mulher que está na galeria dos heróis da fé, era uma mentirosa. Queridos, quando nós moramos em cima do muro, nós nos defendemos do jeito que nós achamos certo. Enquanto Raabe morava em cima do muro, ela era confrontada e a mentira era a única saída que ela tinha. Não precisa levantar a mão, hein? Porque aqui não há ninguém assim. Mas quantas pessoas já mentiram para sair de saia justa e de situação difícil? Mentirinha ou mentirona? Desde aquela que a criança desmente a avó ou a tia ou a mãe, né? O vendedor bate na porta, a criança vai lá e diz assim: minha mãe mandou dizer que ela não está. Né? A criança, na inocência dela, ela já diz: minha mãe mandou dizer que ela não está. Quantas pessoas, queridos, muitas vezes inventam mentiras para sair de situações. Com Raabe não foi diferente. A vida dela estava em jogo. E por ela morar ainda em cima do muro, a saída para ela sempre era mentir. A saída do mundo, a saída mais fácil. Talvez você que me ouve nessa noite, você que ouve essa mensagem, possa ainda viver esse estilo de vida. Em cima do muro, se me apertar, eu minto mesmo. O importante é eu sair dessa situação bem. Não importa se é certo ou errado. E Raabe era essa mulher que morava em cima do muro. Agia conforme seus impulsos. E o diabo já é o dono do muro.
O diabo é o dono de pessoas, queridos, que têm medo de assumir posições para desagradar A ou B. Olha, eu não posso me tornar crente, eu não posso ir para a igreja, porque meu amigo, porque minha mãe, porque minha madrinha, porque fulano, ciclano, o que vai pensar de mim? Você está em cima do muro, e você já sabe quem é o dono do muro. Agora, queridos, enquanto você não recebe o Senhor, você sai da saia justa e das situações difíceis do jeito do mundo. Está ficando cada vez pior a situação, a fama de Raabe, não está? Ela era só prostituta quando eu comecei a pregar. Agora ela é prostituta e mentirosa. Meu Deus, a coisa realmente não para de ficar ruim para ela, não é? Porque dois defeitos grandes, condenados pela Bíblia, pela palavra de Deus. Mas 1 Coríntios 1, 27, projete para nós. Fala o critério de Deus. Qual o critério de Deus? Diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Meu Pai, fica no versículo 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e as que não são. Humildes, desprezadas e que não são. Raabe era uma prostituta e mentirosa, mas ela também era humilde, ela também era desprezada e ela também não era ninguém. Por ela ter essas três qualidades, segundo a palavra de Deus, os espias a alcançaram, foram até a casa dela, e ali, queridos, fizeram daquela mulher e sua família os únicos que foram salvos. Porque esse versículo termina dizendo para reduzir a nada as que são. Se você ler o texto, você vai ver que Jericó foi destruída, reduzida a nada. Todos os habitantes de Jericó foram mortos. Homens, mulheres, crianças e animais foram reduzidos a nada. Quem ficou? Ficou Raabe. Por que Raabe ficou, pastor? Porque ela aceitou a graça de Deus. E aceitar a graça requer fé e atitude. Diga assim: aceitar a graça exige fé e atitude. Quando a graça do Senhor se coloca, veja, ela não merecia ser tocada, ela não merecia ser visitada por aqueles espias, ela não merecia ser livre da destruição de Jericó, mas a graça a alcançou, e diante do alcance da graça, ela reagiu à graça do Senhor. Como ela reagiu à graça do Senhor? Do jeito dela, escondeu os espias, e do jeito dela, fez uma proposta àqueles homens. Eu gosto aqui do versículo 8 em diante, Josué capítulo 2, verso 8 em diante, eu gosto muito deste texto aqui. Diz assim, ó: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Agora eu quero que daqui em diante você leia comigo em alta voz. Vamos lá?
porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia! Por que ela tomou aquela decisão? Porque ela ouviu da grandeza de Deus, ela ouviu da graça do Senhor por aqueles homens estarem ali, e ela creu. Senhor vosso Deus, ainda não é o meu Deus. Ela estava em cima do muro. Senhor vosso Deus, não é meu ainda, mas eu já creio nele. Olha como Deus começa a operar. Você não é nada ainda, é vosso Deus ainda, tá? Mas eu já creio nele. Eu não sei o que mais eu preciso fazer, mas eu já acredito nele. Eu não sei o que mais eu preciso fazer, mas eu sei que ele é grande. Eu sei que ele opera. E assim começa o processo de conversão de uma pessoa, de mudança de vida numa pessoa. Quando a graça se apresenta diante de você e você dá crédito à graça. Quando a graça se apresenta diante de você e você reage a ela. E ela, queridos, começou a negociar, não é? Como boa árabe, ela começou a negociar com aqueles espias. Ela falou assim, olha, é o seguinte, eu fiz algo para vocês, eu gostaria que vocês me ajudassem. O versículo 12 diz o seguinte, olha o que ela fez. Agora, pois, jurai-me, vos peço. Jurai-me, vos peço. Pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Pode ficar aí. No versículo 11 ela falou assim, o Senhor vosso Deus. Aí no 12 ela já fala assim, eu peço pelo Senhor. O Senhor já tinha virado Senhor dela também. No coração dela já tinha mudado, não era mais vosso Senhor. Olha, eu peço pelo nosso Senhor, tá? Eu peço pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia com vocês, vocês usem de misericórdia comigo. Ninguém é tocado pela graça do Senhor se não for humilde. Se não se rebaixar. Se não chegar e dizer assim, eu preciso de vocês. Sabe por que muita gente, queridos, Deus tem que quebrar. Deus tem que permitir que perca as coisas para vir para Ele. Porque se não acontecer isso, a pessoa não se dobra. A pessoa não se rende. Tem gente, queridos, que se não ficar no fundo do poço, não reage. Agora Raabe já estava diante da graça do Senhor, ela disse assim, eu creio em Deus, e eu quero te dizer uma coisa, use de misericórdia para comigo, e para com a minha família, por favor, humildemente. Aquela mulher não negociou dinheiro, mas não era uma prostituta, uma mulher ruim, ela poderia falar assim, olha, me dá 10 moedas de ouro, 20 moedas de ouro, não. Ela disse o seguinte, salve a minha vida e salve a minha família. Querido, a graça, ela alcança pessoas que têm a visão correta. O mais importante não é isso aqui. O mais importante é o seu nome estar escrito no livro da vida. Ela poderia aproveitar para negociar, querido. Ela poderia. Ela arrancaria dinheiro daqueles homens. Olha, eu quero que vocês voltem aqui e me tragam uma recompensa, porque eu ajudei vocês. Não. Ela falou, eu quero que vocês voltem aqui e tragam a minha salvação. Por que Jesus chamou Raabe? Por que Jesus me chamou? Por que Jesus te chamou? Mateus capítulo 11, verso 28. Diz por que Jesus nos chamou. Por que Jesus nos escolheu? Mateus 11, 28. Diz isso. Vamos ler bem alto juntos, querido? Por favor, comigo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A condição para vir para Jesus não é ser bom ou mal, é estar cansado e sobrecarregado. Jesus não chama bom, não chama mal. Jesus não chama prostituta, drogado ou juiz de direito. Jesus chama cansados e sobrecarregados, de toda tribo, povo, língua e nação. De todas as profissões, todas as condições sociais. Pastor, Jesus chama o travesti? Chama.
Pastor, Jesus chama lésbica ou homossexual? Chama. Chama todos. Jesus não tem preconceito. Assim como nós também não devemos ter. Amém, igreja? E não temos. Porque o diabo diz o seguinte: a igreja é preconceituosa. E aí você pensa com a cabeça do diabo. Eu vi preconceito na igreja. Não. Jesus nunca foi preconceituoso e nós também não somos. A condição não é ser isto ou aquilo. A condição é estar cansado e sobrecarregado. Está cansado e sobrecarregado? Venha como você está. A situação que você tiver hoje, seja do que as pessoas te chamem, a fama que você tem não interessa para Jesus, seja ela boa ou má. O que importa para o Senhor é se você quer receber alívio. Raabe queria receber alívio. Raabe não queria receber uma nova fama, um novo nome. Ela queria receber alívio da parte de Deus, salvação. E é isso que o Senhor nos oferece nessa noite. Deus não enviou Jesus para morrer por nós porque nós merecemos. Isso se chama graça. Eu não merecia, você não merecia que Jesus viesse morrer por você. Mas Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O nome disso é amor. Jesus veio morrer por alguém que não valia a pena, mas Ele amou. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Agora, queridos, João capítulo 3, verso 3, mostra o que Deus quer fazer com todas as pessoas. Isso é verdade. Porque o evangelho moderno, antes de eu ler esse versículo, eu quero dizer para você que o evangelho moderno prega uma parte da mensagem corretamente, mas não conclui corretamente. O evangelho moderno diz: Jesus aceita todos, venham como estão. Isso é verdade, amém, igreja? Venham como estão, de qualquer lugar e qualquer condição tenha praticado você o que praticou. Venha. E a palavra continua sendo verdadeira. Venha como está, de onde vier, faça você o que fizer, não importa. Venha e fique. Só que, querido, a continuação dessa palavra diz o seguinte. Vamos ler bem alto? Junto comigo? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, venha como você está, mas não fique como você está. Venha como estás. Ninguém pode fechar a porta na cara de qualquer pessoa. Nossa, aquela mulher está aqui, ela é fofoqueira, a maior fofoqueira do bairro. Venha como está. Você não era melhor que ela. Nossa, veio aquela pessoa lá. Eu não sei se ele é homem, se ela é mulher. Eu não sei que condição que tem esse. Ai, meu Deus, que coisa. Não, quem fizer isso está pecando. Quem olhar com esses olhos, quem tiver esses pensamentos, está pecando. Temos que abraçar, acolher as pessoas de todo tipo, de toda tendência. Ainda mais nesse mundo diverso que nós vivemos hoje. Porém, o final da nossa pregação, depois que nós abraçarmos, depois que nós recebermos aquela pessoa e a mantivermos em nosso meio, a nossa pregação sempre tem que ser esta: se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Venha como você está, mas não fique como você está. Deus te ama, como nós aprendemos, tanto ao ponto de receber qualquer pessoa como ela vem. Mas Deus ama mais ainda para te deixar como você veio. Ele não vai deixar você como você veio. Ele vai mudar a sua vida poderosamente. Raabe, queridos, teve sua vida transformada. E como é que eu alcanço essa graça? Eu quero concluir lendo Romanos capítulo 5, verso 1. Diz assim:
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o versículo 2 é lindo e você vai ler comigo. Vamos lá? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Aleluia! A graça é acessada pela fé. Se você quer acessar a graça, se prega tanto sobre graça hoje e se esquece que para acessar a graça é preciso de fé. Para mudar, para sair de cima do muro, é preciso fé. Para você viver um novo tempo na sua vida, é preciso fé. Raabe teve fé. Raabe desceu do muro. Um dia eu tive, meus irmãos aqui, a maioria de vocês que já recebeu o Senhor Jesus, tiveram um dia essa coragem de descer do muro e ir para o lado do Senhor. Sabe qual foi o fim da história de Raabe? Nós temos aprendido nas células isso. Vocês sabem que ela se tornou, queridos, uma princesa. Ela se casou com um homem digno. Aquela mulher prostituta que teve não sei quantos homens. Ela se casou com um príncipe. Coisa maravilhosa. Não é? Parece filme de Hollywood, roteiro de filme. Não é? O fim dela, querido, foi casar-se com um príncipe. Ela foi mãe de pessoas notáveis, mas principalmente da linhagem dela saiu o pai do rei Davi e o próprio rei Davi, de quem lá para frente veio o nosso Senhor Jesus. Meu Pai, como é que uma pessoa pode ser tirada do lixo, da lama, e ser colocada nessa situação, queridos? Só a graça e o amor do Senhor. Eu quero deixar esse versículo para você, Josué capítulo 6, verso 23 ao 25. Enquanto eu li esse texto hoje, o Espírito Santo falou tão forte ao meu coração, eu me emocionei demais. Josué capítulo 6, verso 23. Diz assim: então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Versículo 24. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Versículo 25. Aleluia. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe. A versão RC diz: mas Josué deu vida à prostituta Raabe e a família de seu pai. Olha aí. Assim deu Josué vida à família de Raabe, a prostituta Raabe, a família de seu pai e a tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Fica nesse versículo. Você sabe o que significa Josué, também chamado, Oséias na Bíblia? Mas o nome dele, querido, em hebraico, Yehoshua, significa Deus salva. A raiz desse nome é o nome do próprio Senhor Jesus, Yeshua, no hebraico, Salvador. Yehoshua, Josué, Deus salva. Yeshua, Salvador. Assim, deu Jesus vida à prostituta Raabe. Assim, deu Jesus vida ao Fernando, ao Jobert, ao Pedro, a Maria, ao Leandro,
ao José, a Márcia, assim deu Jesus vida a um pecador. Eu acho interessante que não deixa de falar, assim deu Jesus vida à prostituta, não. Deu vida a uma mulher que não valia nada. Está dizendo quem ela era. Não omitiu nem um minuto de onde ela veio, o que ela fez. Mas Jesus é poderoso para dar vida aos improváveis. Jesus é poderoso para dar vida àqueles que não merecem. Jesus é poderoso para mudar a história da tua vida, como Ele mudou a mim e de muitas pessoas que estão aqui. Por isso essa mensagem, querido, tem que ser compartilhada, essa mensagem tem que ser levada ao coração das pessoas. Nós somos responsáveis por levar vida àqueles que estão perdidos. Nós somos responsáveis por pregar as prostitutas, as pessoas que estão vivendo uma vida difícil, que não é vida fácil. Nós somos agentes, ministros de uma nova aliança. Nós somos pessoas que carregamos vida dentro de nós. Nós temos o dom da vida, querido. Sabe, quando uma pessoa está internada no hospital e sofre um acidente e precisa de sangue, eles colocam lá, precisamos de doadores de sangue, que equivale a dizer, precisamos de doadores de vida. Nós somos essas pessoas no mundo. Não simplesmente doadores de sangue, mas doadores de vida. Tem pessoas precisando, aqueles espias e Josué, que também podemos ver como a figura de Jesus, foi doador de vida. Nós somos doadores de vida. Nessa noite, Jesus doará vida a todo aquele que quiser. A Bíblia diz, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esta oportunidade sempre estará aberta e disponível a todo aquele que se abrir para a graça do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.